Opa! Salve, salve, galera. Mais um videozão aí pra vocês. Então, muita calma nessa hora. Bora lá. Então, vou falar aqui um pouquinho pra vocês sobre esse um mês que eu tô com a Aerox, tá? Então, rodei aqui 350 quilômetros, né? Desde que eu peguei ela. Eu peguei ela ali depois do... Uma semana... na verdade, na quinta-feira, na sexta já era sexta de carnaval, então foi ali próximo ao carnaval. Então, eu fiquei ali até quarta-feira eu tava viajando, depois retornei, então esses dias eu fiquei sem andar. Aí depois teve o período ali de emplacamento, né? Quando eu voltei, eu fui fazer o processo de emplacar a moto, então eu mesmo que fiz tudo aqui em São Paulo. Na concessionária eles me ofereceram por R$ 1.200 para fazer esse processo, e eu acho que eu gastei menos da metade, tá? Então eu não tenho o número aqui de cabeça para falar para vocês, mas eu tenho certeza que foi menos da metade. Então, se você é de São Paulo, capital, não sei como é que é nos outros estados, tá? Como é que é a burocracia e tal, se precisa de um Detran. Mas pelo menos aqui em São Paulo, o processo é feito totalmente online, né? Então, você pega o kit despachante lá com a concessionária e faz o processo online. Então, primeiro você paga a taxa, né? Então, você paga a taxa de... acho que primeiro emplacamento, um negócio assim que chama, primeiro licenciamento do veículo, que vai dar próximo ali aos R$ 500, e envia toda a documentação para o Detran. Nessa que você estiver enviando a documentação, você já vai escolher a placa, né? Então, um negócio que eu achei curioso aqui em São Paulo, que as placas todas estavam começando com U. Então, não sei, na minha cabeça sempre foi F, E, G, as placas, e agora estão começando com U. Não sei se para todos os veículos ou só para motos, mas só um fato só para passar para vocês. Então, você escolhe a placa e depois você vai receber o e-mail do Detran aí informando que se a documentação está validada, está ok. Quando você receber esse ok, você vai numa emplacadora e paga lá a taxa da placa nova e já emplaca. Então esse processo é bem rápido, tá? Pelo Detran, não demorou não, acho que cerca de 2 dias ou 3, alguma coisa assim. Já tinham liberado para emplacar, então eu acabei dando uma enroladinha e tal, e fui um pouquinho depois, então eu fiquei, sei lá, cerca de 10 dias com a moto parada em casa até realmente emplacar e começar a rodar. Então, nesse período eu não tava trabalhando de casa mesmo, então tava tranquilo. Depois voltei ao presencial. Então, por isso eu tô com essa quilometragem aí na moto. Falar aqui um pouquinho de consumo para vocês. Então, a média que eu tô aqui agora tá 39,8 km por litro. Então, tá uma média boa de quilômetros. E eu tô rodando bem na manha mesmo. Então, como a moto tá em período de amaciamento de motor, então tô andando aqui super de boa, super tranquilo. Então, respeitando ali o giro do motor. Então, só em casos que às vezes precisa de fazer uma ultrapassagem e tal, às vezes você dá uma empolgada e dá uma aceleradinha, mas sempre andando na maioria do tempo bem
bem tranquilo. Então o consumo para mim tá ótimo, né? Então eu acho que tá valendo super a pena aí. Então tô aqui na corredor Norte-Sul, né? Fala galera, desculpa, pelo que eu vi aqui a minha Gol pobre desligou de novo pra variar. Tá foda, hein? Mas enfim, vamos retomar aqui. Então tava na 23 de maio, agora tô na Radial Leste sentido centro. Então, falando do consumo, então, assim, para quem vai andar de boa aí no modo civil, né? Então, respeitando aí as leis de trânsito, então só de vez em quando você vai dar uma aceleradinha para ultrapassar alguém e tal, então provavelmente você vai ter essa média de consumo aí. Eu achei ótimo. Sobre o tanque, como eu sou uma pessoa que não roda muito, então para mim atendeu super bem assim. Então vocês que para quem acompanha sabe que eu tinha uma anel, então o tanque da anel era menor ainda que esse, então era 4 litros só, então eu precisava abastecer mais. E nesse caso aqui eu tô abastecendo uma vez por semana só, então para mim super ok. Eu ia uma vez por semana no posto, até porque o posto que eu paro, né, então eu vou em um posto só, então eu não costumo abastecer em outro lugar, eu sempre abasteço no mesmo lugar. Então é uma prática que eu indico para vocês aí, então sempre abasteçam no mesmo lugar que você conhece, que você sabe que a gasolina é confiável, porque se você tiver algum problema na moto ali, começar a falhar alguma coisa e for combustível, você sabe exatamente onde que você abasteceu. Então, eu acho que isso é super válido, tá? Opa, comer na faixa aqui, chega pra lá. Então, eu acho que isso é importante. Cara, uma coisa que eu gostei bastante da Aerox também são os faróis. Vou dar uma aceleradinha aqui. Ó, então é uma moto que ela desenvolve super bem, tá? Então, aqui o trânsito tá livre, vou dar uma aceleradinha. Então, 80 por hora, de boa, na cidade. Então, acho que não tem por que andar mais que isso. Então, principalmente por segurança mesmo, que a gente sabe que tem uns caras que nem olham o retrovisor, só vai jogando, então é complicado. Então, mas a resposta dela é super boa. Então, vocês estão vendo aí, a hora que eu dei punho, ela pegou e foi que foi. Um ponto que eu gostei bastante dela também são os faróis. Então, eles iluminam super bem. Então, o farol de LED é muito bom. E à noite, quando você precisa chamar a atenção de alguém, ultimamente eu não tenho nem buzinado tanto, tá? Então, às vezes eu buzino ali no corredor para chamar atenção, mas às vezes rodou um farol alto aqui rapidinho e a galera, é impossível o cara não notar você, tá? Quando você vê o farol alto batendo no carro, você vê o tanto que ele ilumina, não tem como o cara não te ver. Então acho que isso é um ponto super bom. Então, até agora, nada de críticas sobre a moto. Então, para mim, assim, para minha proposta tá atendendo super bem. Então, pro que eu preciso, né? Então, que é para ir voltar pro trabalho ali 3 vezes por semana, atende super bem. Então, o custo por quilômetro também muito bom. Então, eu acho que eu gasto menos por mês do que se eu fosse de transporte público e não tenho o estresse, né, do transporte público. Quem anda já andou em São Paulo de transporte público, principalmente quem mora aqui na Zona Leste e trabalhar na região do centro, sabe como que é. Então vocês podem me mandando aí dúvidas, sugestões,
conteúdos que vocês querem ver, que eu vou tentando passar para vocês aí ao decorrer do tempo e falando. E valeu, galera. Um abraço. Tchau, tchau.